Queria que você falasse um pouquinho sobre essa vitória, 1-0, um pouco de insatisfação da torcida no fim. E eu queria lhe fazer uma pergunta, a diferença de características dos pontas que você tem atualmente à sua disposição, dos pontas que você teve à sua disposição no acesso da Série D para a Série C. Aí, eu vou contextualizar o atleta que já não está mais aqui, né? A gente acaba... Eu prefiro me pedir desculpa e comentar os que estão aqui, né? Não, se fazer avaliação de características, o jogador que já está em outro clube, talvez não seria muito ético da minha parte fazer esse comparativo. A gente teve um jogo controlado, a gente teve um volume de jogo muito grande mesmo. O que nos faltou é traduzir o nosso volume de jogo em gols. Eu acho que a gente teve completamente o controle do jogo no primeiro tempo, criando boas opções, boas oportunidades. Infelizmente, uma coisa que a gente precisa melhorar é aquilo que a gente chama de acabamento, terço final, né? O acabamento, a maior tranquilidade para uma finalização. Cara, um time que tem 64% de posse de bola, tem 19 finalizações no jogo, 8 no gol. A gente precisava pelo menos ali ter um aproveitamento aí de 20% das oportunidades para a gente sair pelo menos com um placar mais elástico. Hoje eu acho que eu sinto pelo placar, porque às vezes o placar não traduz o que foi o jogo. Né? A gente teve aí 64% de posse de bola, tivemos 19 finalizações, 8 no gol e 9 escanteios. Então isso, quando se traduz para um jogo de futebol, é um volume considerável, né? Eu acho que aí a gente teve muito controle do jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente precisou, jogando em casa, indo para o intervalo no 0-0, ser um pouco mais ousado. Eu tirei um volante, botei um camisa 10, e na verdade centralizei o Balotelli como único volante, e fiz 2 meias atacantes nas costas dos volantes deles. Aí a gente criou bastante volume, mandamos bola na trave, finalizamos. Criamos tudo aquilo que eu pensei para o segundo tempo, que era o Patrick Alain e o William Júnior jogar nas costas dos volantes dele, para ter essa atração e a gente liberar as beiradas para uma dobra entre sistema e lateral, acabou acontecendo. Só que a gente continuou pecando nas finalizações. Tivemos bola na trave, tivemos algumas finalizações até de dentro da área, de fora da área. Um jogo associativo bom por dentro com o Patrick Alain e com o William Júnior. Então, assim, a gente acaba assim, o placar não traduzindo o que a gente produziu dentro do jogo. Porque quem olha o placar, o Santa Cruz ganhou de 1-0. Mas talvez a gente tenha tido mais volume do que no jogo de 3-0. Com certeza a gente talvez tenha criado mais, tenha tido mais volume. A gente pegou uma equipe que teve um esquema para jogar em transição, um bloco muito baixo para poder sair nas transições. Claro que no segundo tempo a gente ficou suscetível às transições, pela coragem que a gente teve de ter só um único volante no jogo. E aí tiveram algumas transições, mas o sistema defensivo muito bem posicionado. Com a baixa do Willian, o Matheus entrou muito bem. A opção pelo Matheus é porque, dos meus zagueiros, o Matheus é o mais veloz que eu tenho. Como eu precisava ter uma linha alta, eu precisava ter um zagueiro de velocidade e transição. E aí foi a opção pelo Matheus, acabou sendo agraciado com o gol. É um menino que vem trabalhando bastante. O Ianzão está voltando de lesão e ainda voltou a treinar com o grupo essa semana. Então foi uma opção, acho que foi acertada na saída do Willian. E acaba a gente obtendo os 3 pontos que o jogo não traduziu o placar. E a gente, nesse momento, a gente lidera a competição. Dependendo da rodada de amanhã, a gente termina essa rodada na liderança. A nossa meta era terminar com 9 pontos, mas infelizmente a gente teve um empate no último jogo e a gente termina com 7 pontos, esses 3 jogos, tendo aí 2 pontos a menos que a nossa meta, mas o importante é numa competição que a gente inicia a temporada, 3 jogos em 6 dias, nós jogamos um jogo difícil na quarta-feira, muito calor, e o que a equipe hoje teve de intensidade, teve de volume, buscando o placar toda hora. Então, assim, foi 3 pontos muito importantes para a nossa sequência da nossa trajetória. Boa noite. Como minimizar esses problemas relatados por você, principalmente nesse último terço, no ajuste final da jogada, na finalização, principalmente quando vai se enfrentar uma equipe que, como você bem colocou aí, joga no bloco baixo, joga recuado, joga esperando um erro do Santa Cruz?
treinando, né? Trabalhando, treinando. Só que a gente não tem muito tempo para treinar. A gente joga, recupera e tenta fazer os acertos ali. Ontem, com a equipe que não jogou, que foi, a gente chama de G2, G3, eu trabalhei bastante situações de último terço, de finalização, mas isso é uma coisa que você tem que potencializar, você tem que trabalhar bastante para que a gente possa melhorar as finalizações. Mas, infelizmente, o time que vem jogando na sequência, você não tem como trabalhar isso, senão você acaba lesionando o atleta, né? Hoje eu estava num cobertor curto, ou eu treinava, ou eu recuperava para eles poderem suportar o jogo, como eles suportaram o jogo bem. Tivemos que jogar num bloco alto, com bastante transição na perda da bola, que na hora que a gente perdia a bola, precisava encurtar rápido o adversário para que não houvesse transição. Então, assim, a gente está ainda nesse momento com um cobertor curto, né? Então, mas a gente agora, já para o jogo de quarta-feira, temos um dia a mais de recuperação, isso vai nos ajudar muito. No próximo jogo, na sequência, no outro domingo, teremos mais um dia a mais. Isso é muito importante, até porque a gente teve 3 jogos em 6 dias. Mas a melhora, ela vai vir com o tempo, né? A melhora, ela vai vir com o jogador melhorando seu refino técnico, né? A gente vem de uma pré-temporada, os jogadores agora estão caminhando para um refino técnico melhor, por uma consistência técnica melhor, para que ele possa ter uma doutrina de uma assistência, de uma pré-assistência melhor, e de uma própria finalização, para que a gente possa definir 19 finalizações, pelo menos um aproveitamento de 20%, sairíamos 3-4-0. Marcelo, boa noite. Você hoje teve, nos 2 momentos do jogo, extremos com o pé trocado, podemos assim falar, tanto na direita no início com o Matheus, na esquerda na direita com o Vitinho, e depois Viniora e Robinho. E isso naturalmente abrindo corredor para a ultrapassagem dos teus laterais. Isso foi uma ideia tua intencional, porque você vinha trabalhando e o início foram 2 pontas destros, né? Robinho e Renato, desde a pré-temporada e no jogo com decisão. O que é que você pensa nesse momento, nesse sentido, com aqueles pontos e aqueles laterais que a gente conversou no outro jogo, afundados na linha, pesando aquela última linha do adversário? É a tua ideia mesmo? Na direita um canhoto, na esquerda um destro, para abrir esse corredor para os teus laterais? Exatamente, boa leitura sua, parabéns, porque a gente ia pegar um time com um bloco muito baixo e a gente precisava trazer os extremos por dentro para poder gerar esse corredor por nossos laterais. Eu não tenho aqui os números da quantidade de cruzamento que o Pedro e o Rodrigues fez no jogo, foram bastante, porque a gente conseguiu gerar esse jogo associativo por dentro e liberar esse corredor para os nossos laterais, porque eles jogavam num bloco muito baixo. Se eu jogar com o pé aberto, então a dobra de marcação deles vai dobrar com a minha e eu vou ter pouco impacto para poder gerar essa profundidade e explorar essa profundidade. Então foi aí que a gente optou em trazer, né, para esse jogo os extremos de perna invertida, para que pudesse atrair o lateral para poder gerar esse espaço. Novamente joguei com meus laterais muito abertos, né, pisando na linha, para que a gente pudesse fazer a circulação da bola e pegasse 2 contra 1 do lado e atacar essa profundidade e gerar esse cruzamento. Principalmente no primeiro tempo, mais até pelo lado do Pedro do que pelo Rodrigues. O Pedro, teve até um volume muito grande de pisar nesse último terço e gerar. E aí a gente precisa, né, obviamente, melhorar esse acabamento, melhorar o cruzamento, melhorar o ataque à bola, fazer uma seleção da melhor escolha, porque eu acho que o mais difícil no futebol é você chegar no último terço do adversário. Ali você precisa ter uma tomada de decisão mais refinada, melhor. E a gente vai trabalhar para poder alcançar essa melhora nesse terço final. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu vou avançar um pouquinho no futuro, porque eu já vi que o senhor tem um planejamento, já até pensou nessas 3 primeiras rodadas fazer 9 pontos, e aí tem a questão de que o Santa Cruz agora vai fazer 3 jogos na Arena de Pernambuco, e o último jogo somente é que faz fora. No caso, o senhor também já acha que vai ter uma facilidade, vai ser mais tranquilo até para vocês trabalharem pensando nisso, jogar no mesmo palco, mesmo gramado, vai ser mais tranquilo para o senhor também trabalhar até possíveis testes? Sim, a gente jogar na arena, a gente está acostumado, nós temos 2 casas, né? A primeira casa o Arruda e uma casa que é a arena, então os jogadores estão muito ambientados, muito acostumados, a gente acaba se sentindo bem. Você vê a diferença de volume da minha equipe hoje aqui e na quarta-feira, né? Porque é o campo, é uma grama mais rápido, né? Você consegue ter um jogo de velocidade, trocar corredor mais rápido,
Isso aí nos ajuda. E agora jogar 3 jogos na Arena, isso vai ser muito importante, muito benéfico para a gente. A gente recortou, né, a competição nesses 3 primeiros jogos, que a gente tinha como meta alcançar os 9 pontos. E a gente sabe que todo início de competição, se tratando de estadual, é muito difícil, né? Porque assim, a gente vai pegar uma equipe como o Vitória. O treinador do Vitória é um treinador muito experiente. O Eulis é um cara que ele está girando aí no futebol, vou dizer, para mais de 30 anos. Um cara que trabalhou em alto nível, né? Foi assistente do Cuca, foi assistente agora do Daniel, que também já foi treinador. Então, a outra equipe, ela também tem bons conceitos, entendeu? Então, assim, que a gente fala assim, Santa Cruz decisão, a gente acha que vai pegar um time que a gente vai ganhar a qualquer momento. Não, porque a gente tem um time muito bem organizado, um time muito bem treinado. Eu acho que aquele primeiro jogo deles, 4-0, foi um ponto fora da curva, foi uma estreia de campeonato. Você vê que ele já vem agora de um empate, já vem de um jogo onde a gente houve muito volume, mas ganhamos apenas de 1-0. Então assim, a gente precisa também entender que o Santa Cruz, ele jogando em casa, é isso que vocês viram no intervalo. Eu abri mão de um volante, jogar com um único volante e 2 meias atacantes, nem médio eram, porque a gente precisa ter coragem. A gente teve coragem para tentar, para buscar, para mudar. Fizemos o gol e logo após o gol, o Balotelli já estava muito cansado. Esqueci que eu joguei quarta-feira 3 horas. Eu precisava reconectar a minha equipe, colocar mais um volante do lado dele para dar essa sustentabilidade dele e a gente voltar com a plataforma que a gente jogou o primeiro tempo. Fiz 1-0, busquei, equilibrei mais a equipe para que a gente não propiciasse muita transição, porque o Balotelli já estava começando a ficar cansado. E aí a gente controlou bem o jogo. Você vê que depois do gol e da substituição a gente não teve mais transição. O jogo estava completamente controlado e aí nós tivemos talvez 2 ou 3 boas chances de ampliar o placar. Então, assim, tudo dentro de um controle e a gente sai muito satisfeito, principalmente pelos 3 pontos, e a gente, nesse momento, ser o líder da competição. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o Rodrigues, né? O Rodrigues já teve a partida de hoje, a torcida estava bastante pegando no pé dele, mas eu queria saber como um treinador, como um senhor, lida com essa situação e como aconselhou o atleta para que nos próximos jogos ele possa entrar em campo e possa ter a cabeça firme para jogar um bom futebol. Eu tenho sempre que respeitar qualquer tipo de manifesto do nosso torcedor. O torcedor tem meu máximo respeito e ele tem esse direito de estar. Eu preciso focar na minha equipe, eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso focar no meu atleta. Eu acho que o Rodrigues teve boas ações dentro do jogo também. Errou, como todos os outros jogadores erraram também. Mas ele teve até alguns erros assim, até sequenciais. Mas depois também ele teve coisa boa dentro do jogo, né? Ele teve bons cruzamentos, pisou bem no último terço, ele teve bom jogo associativo por dentro. E aí, cara, assim, eu tenho que respeitar o manifesto do torcedor com qualquer atleta. E o que eu preciso é procurar corrigir o que eu preciso corrigir dele e potencializar aquilo que ele fez de bom dentro do jogo. Isso aí a gente vai fazer no dia a dia, porque o Rodrigues hoje é o nosso lateral, nós temos um menino que é o David Cabeça e temos agora a volta do Alex Juan, uma coisa que a gente tem que ter um medidor, né? Hoje o jogo ficou muito intenso, minha ideia é se o jogo tivesse com um placar maior, um pouco mais controlado, já começar a dar minutagem para ele, mas é um jogador que a gente vai daqui a pouquinho tá bem na plenitude e a gente vai também oportunizar para que a gente tenha uma sequência ali, 3 bons laterais e a minha escolheu o que vai jogar. Boa noite. Nos últimos anos, quando se começa uma temporada aqui em Pernambuco, os times que têm mais expectativas depositadas neles tem sido o Trio de Ferro, né, Santa, Náutico Esporte e o Retrô, que são os times que vêm dominando, chegando às finais. E aí, olhando para esse próximo jogo, vocês têm o Retrô aqui na Arena. Queria que tu fizesse já, assim, o que é que você projeta para esse jogo, se você encara como talvez o primeiro grande teste mais difícil da temporada, qual a projeção que você pode fazer já desse jogo? Assim, você quando começa a temporada, todos os adversários que você vai pegar é um grande teste, porque você vem de uma pré-temporada e você precisa, quando você começa o primeiro jogo, o segundo, você não está na sua melhor fase física, técnica, tática, né? Então você vai buscando evoluir. Eu acho que a gente vai ter algumas coisas boas, como mais um dia de recuperação, talvez a perna dos jogadores melhore um pouco na questão do domínio do passe também. Pode ser que aconteceu muito isso hoje, o cansaço também da sequência de jogos
você não consegue ter uma destreza boa de domínio, de passe, de finalização. Então eu acho que esse mais um dia que eu vou ter de recuperação possa nos ajudar na questão física, que subsequente vai ajudar nas questões técnicas. Assim. Claro que a gente pega uma equipe que até então, né, ano passado, chegou na final do campeonato estadual, disputou uma Série C, uma equipe que ao longo dos anos vem crescendo, vem progredindo, que tem um bom trabalho, tem bons jogadores, e assim, a gente sabe que a gente vai ter muita dificuldade nesse jogo de quarta-feira e a gente precisa se preparar. Amanhã pela manhã a gente já está treinando de novo, a gente reapresenta, recupera quem tem que recuperar, começar já o regenerativo para o jogo e treinar aqueles que possam treinar para que a gente possa pensar assim nesse jogo que a gente reputa como um jogo muito difícil, como foi todos os anos Santa Cruz e Retrô. Então, assim, falar de um grande teste, esse vai ser um grande teste para a gente na temporada, sendo o nosso 4º jogo da temporada. Professor, boa noite e parabéns pela vitória. Michael Pontes, Mosaic Sport TV Recife Podcast. Se a gente fizer um recorte desses 3 primeiros jogos, dentro dos tempos dos jogos, houve uma oscilação da equipe do Santa Cruz, uma oscilação na atuação. Você, como comissão técnica, enxerga essa oscilação como algo natural do começo de temporada ou já começa a dar alguma preocupação, gerar preocupação para vocês? Não, eu não tenho preocupação não, porque eu confio muito nos meus atletas, eu confio muito no nosso trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia, a boa pré-temporada que a gente fez. Quando eu falo uma boa pré-temporada, se tem uma sequência desses 3 jogos em 6 dias, eu não tenho uma lesão muscular, os jogadores intensos, jogadores buscando, correndo, o que restante que eu preciso é justamente que o tempo vai dar, que é um melhor refino técnico, um melhor conjunto da equipe, um ritmo de jogo melhor. Então, assim, dentro da sua pergunta, é uma coisa já esperada e plausível dentro da própria início de pré-temporada, essa oscilação. Às vezes a gente oscila no meio de uma temporada, é normal os times oscilarem dentro de uma pré-temporada, haja vista assim no início de uma competição, onde a gente teve 3 jogos, né, muito dinâmico em 6 dias, e a gente era normal entender. Mas eu acho assim que o importante é que a gente, por exemplo, assim, a gente fez hoje um bom segundo tempo, mesmo vindo de um jogo árduo. Então, assim, essas oscilações a gente está conseguindo recuperar dentro do próprio jogo. O jogo passado a gente começou muito mal para o segundo tempo, e ali depois do 20, 25 minutos a gente conseguiu novamente equilibrar o jogo. Então a gente tenta recuperar dentro do próprio jogo essa oscilação e a gente está bastante atento para isso, trabalhar e a gente buscar melhorar isso.